Hola, bonjour a tous. Alors hoje vamos para os Estados Unidos, em Nova York, com a receita do mac and cheese. Prato bem gostoso e bem reconfortante para essa período de pandemia e que com certeza vai ajudar vocês a sair do tédio e da solidão. Para fazer essa receita, tem que gostar evidentemente de macarrão e de queijos. Como sempre, nada de complicado e além disso, muito rápido para fazer. Alors, o primeiro passo é de colocar a água para ferver e cozer os macarrões. A verdadeira receita utiliza o tipo de macarrão cotovelle, ou coquillette, como se chama na França. Eu vou fazer a receita com 500 gramas de pasta, que vai servir a 5 pratos. Vamos preparar o molho branco ou bechamel. Por isso, faz derreter a manteiga em uma panela e depois joga a farinha mexendo por alguns minutos. Assim que você sentir o cheiro muito bom de biscoito, que se chama essa preparação o roux, vamos acrescentar todo o leite sem parar de mexer, fazendo com que os dois se misturem. Você também pode acrescentar um pouco de noz ou de moscada, evidentemente só se você gosta. Tempere a preparação com sal e pimenta do reino. Bom, você pode também trocar o tempero com pimenta de cayenne, por exemplo, em flocos, ou qualquer outro tempero da sua preferência, mas para mim, realmente, a melhor combinação é com o pimenta do reino. E ainda bem mais gostoso quando está moído na hora. Eu utilizo sempre um misto de pimenta branco, rosa e preta, mas o sabor é bem suave e bem legal. Alors, você vai baixar o fogo para não deixar grudar no fundo da panela e continue sempre mexendo. Quando perceber que a preparação engrossar, você vai acrescentar os queijos escolhidos para que eles derretam no molho. E mais uma vez, para mim, a melhor combinação é com queijo cheddar e parmesão. Mas também você pode tentar com mozzarella, emmental, gruyère ou talvez um pouco de provolone ou outro queijo de sua preferência. O cozinamento do macarrão vai depender da marca e em geral está escrito na embalagem. E no final, é só misturar os dois e realmente você terá o melhor mac and cheese de todos. Antes de servir, não esqueça de colocar um pouco mais de pimenta do reino. E no caso que você queira reduzir a quantidade dos macarrões para 250 gramas, lembre de reduzir também os ingredientes do molho pela metade. E se sobrar, você pode aquecer no micro-ondas ou na panela, acrescentando um pouco de leite, mexendo bem para amalgamar a preparação. Isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você vai gostar desse prato e desejo para você um bom apetite.